Questão número 1. Nossa milícia, Senhor, é diferente da regular que se observa em todo o mundo. Primeiramente, nossas tropas, com que vamos à conquista do gentil bravo desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade, nem obrigada por soldo, nem por pagamento de munição. Carta de Domingos Jorge Velho ao rei de Portugal em 1694. De acordo com o autor da carta, pode-se afirmar que: letra A. Os bandeirantes possuíam tropas de mercenários pagas pela metrópole com o objetivo de exterminar os indígenas. Não, esse aqui está equivocado porque os bandeirantes eles não eram pagos, pela metrópole, nem tinham esses mercenários. Eles iriam, atrás desses indígenas não para exterminar, mas para escravizar. E o lucro deles viria desse comércio que eles fariam, de acordo com o percurso que eles faziam e na venda desse escravo. Letra B. Havia proibição oficial de capturar índios para escravização e os bandeirantes pretendiam evitar ser punidos pelos colonos e pelos espanhóis. Está equivocado. Primeiro porque nesse contexto o Domingos Jorge Velho vai estar sob o domínio da coroa portuguesa, certo? E eles não eram proibidos ainda, de escravizar os indígenas em 1694. Isso aí só vai ser muito depois, lá no século XVIII. C. Os exércitos portugueses organizados na colônia tinham a particularidade de serem compostos por indígenas especializados em destruir quilombos. Está equivocado, não tinha presença de indígenas no exército português e muito menos especializado em destruir quilombos. Quem vai ser especializado em destruir quilombos vão ser os bandeirantes. Letra D. Algumas tribos indígenas ameaçavam a segurança dos colonos, até aí tudo bem, e as bandeiras eram tropas encarregadas de transportar os nativos para as reduções religiosas. Os colonos, as bandeiras, não era de levar o nativo para as missões religiosas ou as reduções religiosas. Eles eram encarregados de escravizar esses indígenas e vendê-los como escravos. E letra E. Muitas das bandeiras paulistas eram constituídas por exércitos particulares especializados em exterminar e capturar indígenas para serem escravizados. Corretíssimo, letra E. Questão número 2. As expedições chamadas de entradas e bandeiras tinham como objetivo a procura de riquezas, minerais e ou a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no litoral. O papel histórico das entradas e bandeiras pode ser assim resumido. Letra A. Proporcionaram a ocupação do interior do Brasil e foram um dos elementos responsáveis pela expansão do território brasileiro. Corretíssimo, Não está dizendo que foi o único elemento responsável pela expansão do território, certo? Mas está dizendo que foi um desses elementos, então o item está corretíssimo. Letra B. Contribuíram para a implementação de uma nova política colonizadora, aproximando índios de colono. Como é que você vai aproximar o índio do colono sendo que o índio está sendo escravizado? Então esse item está totalmente equivocado. Letra C. Iniciaram o aproveitamento verdadeiro das terras agrícolas do oeste, mudando a situação econômica da colônia. Não, tá? Isso aí vai estar equivocado porque as entradas e bandeiras não estavam preocupados com essa questão das terras agrícolas, certo? Eles vão estar preocupados na captura de índio e posteriormente na questão da mineração. Letra D. Por razões políticas e econômicas, contribuíram para a mudança da capital do vice-reino do Rio de Janeiro para a Bahia. É o contrário, As entradas e bandeiras, com a descoberta da mineração, lá no século XVIII é que vai ocorrer essa troca, mas não é do Rio de Janeiro para a Bahia, e sim da Bahia para o Rio de Janeiro, certo? Letra E. Respeitar o meridiano de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, evitando assim conflitos armados entre portugueses e espanhóis. Muito pelo contrário, eles não vão respeitar o meridiano de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. É justamente esse desrespeito ao Tratado de Tordesilhas que vai fazer com que a gente tenha uma configuração territorial hoje um pouco diferente em relação àquela que a gente teria se tivesse sido mantido o Tratado de Tordesilhas. Por isso que a resposta certa vai ser a letra A. Questão número 3. Um dos principais bandeirantes paulistas foi Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera. O principal feito de Anhanguera foi: letra A. Extinguir os últimos representantes da tribo Tapajós? Não, tá ok? Letra B. Derrubar os holandeses na segunda batalha dos Montes dos Guararapes? Tá equivocado também, tá ok? C. Colonizar a região do extremo norte-nordeste ao longo do rio Parnaíba, onde hoje se localiza o estado do Piauí. Também não foi a função dele, certo?
D. Colonizar a região do Brasil Central, onde hoje se localizam Goiás e Tocantins. Está corretíssimo, certo? Ou seja, se a gente pegar, né, a história do Goiás, né, várias ruas, né, também tem o nome de Anhanguera, certo? Tem a faculdade, né, chamada Anhanguera, que também vai ser, como ele era bandeirante, né, também vai ter essa homenagem a ele em São Paulo, certo? Então, ele vai ser responsável pela essa expansão dentro do centro-oeste brasileiro, certo? E a letra E, destruiu o quilômetro dos Palmares em Pernambuco, não foi o Bartolomeu Bueno, sim o Domingos Jorge Velho, tá ok? Na questão número 4, a gente tem o seguinte: a atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da capitania de São Vicente entre os séculos XVI e XVIII. A respeito disso, né, assinale a alternativa correta. Letra A. Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão de obra ou para descobrir minas de metais e pedras preciosas, o chamado bandeirismo. A apresador e o prospector foram importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial. Certíssimo, isso aí descreveu basicamente qual era a função dos bandeirantes, certo? Busca de metais preciosos e capturação de indígenas e consequência da ampliação desse limite geográfico do Brasil colonial. Corretíssimo. Letra B. As bandeiras eram empresas organizadas e mantidas pela metrópole, está equivocado, né? Elas não eram empresas, muito menos organizadas e mantidas pela metrópole, certo? Letra C. As chamadas bandeiras apresadoras tinham como organização interna militarizada e eram compostas exclusivamente por homens brancos, chefiados por uma autoridade militar da coroa. Não, tá? Eles eram exclusivamente, geralmente, né? Eles eram homens já nascidos aqui no Brasil, por vezes também poderiam ser mestiços, né? Filhos de portugueses com índio, certo? E aí não tinha essa autoridade militar da coroa, eles eram basicamente independentes. Letra D. O que explicou o impulso do bandeirismo no século XVII foi a assinatura do Tratado de Fronteiras com a Espanha, que redefiniu a linha de Tordesilhas e abriu regiões do Mato Grosso até Rio Grande do Sul, possibilitando conquistas e a exploração portuguesa. Os tratados que foram feitos após o Tratado de Tordesilhas, entre eles, por exemplo, o Tratado de Madrid, ele foi feito depois das ações desses bandeirantes, certo? Então é o contrário, tá? Esse item, ele inverteu a situação. E a letra E, derivado da bandeira de aprisionamento, o sertanismo de contrato era uma empresa particular organizada com o objetivo de pesquisar indícios de riquezas minerais, especialmente nas regiões de Mato Grosso e Minas Gerais. Não, o sertanismo de contrato era justamente para perseguir, né, populações indígenas, capturar escravos escravizados, destruir quilombos, tá ok? Então por isso que a letra E está errada. Questão número 5. No século XVIII, a produção de ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas podemos destacar, letra A urbanização da Amazônia. Está equivocado, né? A gente está falando aqui do século XVIII na produção de ouro. A produção de ouro foi na região de Minas Gerais, certo? A efetiva colonização, se assim podemos dizer, do norte brasileiro, ela vai se dar com o ciclo da borracha, né? Com a exploração da borracha lá a partir do século XIX, tá ok? Letra B, a introdução do tráfico africano. Ora, o tráfico africano do africano escravizado para o Brasil, ele se deu ainda no século XVI, né? Ali no período que começou a plantação das primeiras mudas de cana-de-açúcar no Brasil, certo? E não vai ter essa questão do tráfico de africano a partir da produção do ouro. Na produção do ouro, a gente teve uma intensificação dessa escravidão. A letra C fala sobre a industrialização de São Paulo. Ora, a industrialização de São Paulo ela só vai começar a partir do século XVIII, né? A partir do século XVIII e efetivamente a partir do século XIX, tá ok? Então, por isso que esse item está equivocado. Letra D, a preservação da população indígena. Ora, a preservação da população indígena, como é que foi preservada se ela foi escravizada durante quase todo o período colonial? Né? Então, também está equivocado. E a letra E, o aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio e a mudança do eixo econômico para o sul. Ou seja, a partir do momento em que você tem uma grande expansão da população dentro do contexto da colônia vindo, né, para buscar esse metal precioso, você teve, num primeiro momento, fome, né, teve várias guerras, né, várias disputas por causa disso, mas depois a gente vai ter um aumento da produção de alimentos para poder integrar essa população que estava aqui, o comércio, né, devido a essa grande circulação de pessoas que vai ter na colônia, apesar de ser demorado, né, mas tinha uma grande circulação de pessoas, e aí o eixo
né, sai do Nordeste brasileiro com a produção de açúcar e vem para o Sudeste com a exploração do ouro, certinho? Então, por isso que a resposta certa é a letra E. Na questão número 6, nós temos a seguinte questão. A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa no final do século XVII trouxe importantes consequências, tanto para a colônia quanto para a metrópole. Entre elas, podemos destacar o intervencionismo regulador metropolitano na região das Minas, o desaparecimento da produção açucareira do Nordeste e a instalação do Tribunal da Inquisição na capitania. Nós temos dois equívocos aqui. Primeiro, a produção açucareira brasileira ela não vai desaparecer, ela vai ter uma crise, mas ela vai permanecer, certo? E a instalação do Tribunal da Inquisição na capitania, ela não vai ter o Tribunal da Inquisição na capitania, vão ter representantes dessa Inquisição na capitania, certo? Ou seja, nenhum tribunal da Inquisição foi instalado aqui no Brasil. Vieram representantes desses tribunais para julgar aqui no Brasil, mas não teve o tribunal em si, teve representantes desse tribunal, por isso que a A está errada. Letra B, a solução temporária dos problemas financeiros em Portugal, alguma articulação entre as áreas distantes da colônia e o deslocamento do seu eixo administrativo para o Centro-Sul. Ora, isso aí está totalmente correto, e o que ele está falando desse deslocamento do administrativo é a transferência da capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro. Letra C, a separação e autonomia da capitania de Minas Gerais. Até aí tudo bem, né? Teve essa separação, mas não foi no século XVII, foi no século XVIII. A concessão do monopólio de extração de metais aos paulistas, não foi isso, né? O monopólio vai ficar com a coroa portuguesa, e a proliferação da profissão de ourives. Né? Teve essa profissão? Teve, mas né, a grande importância é a extração do metal precioso, por isso que a C está errada. Letra D, a proibição do ingresso de ordens religiosas em Minas Gerais, o enriquecimento generalizado da população está completamente equivocado, né? Somente pequenas parcelas vão ficar ricas com essa exploração do ouro, e o êxito no controle do contrabando. Ora, a gente tem diversas expressões no Brasil hoje falando sobre esse contrabando, né? Como, por exemplo, lavar a égua, né? O próprio santo do pau oco, são elementos que vêm desse contrabando do ouro aqui no Brasil. E a letra E, o incentivo da coroa à produção das artes, o afrouxamento do sistema de arrecadação de impostos. Ora, se existiam diversos impostos, a própria conjuração mineira vai ser, por acaso, em relação a esses impostos, por isso que a letra E também está equivocada. Na questão número 7, a gente tem um pequeno textinho. Na mineração, como no resto de qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, havendo, entretanto, os interstícios ocupados pelo trabalhador livre ou semilivre. Com base nesse trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil colonial, é correto afirmar que, devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro? Não, a gente sabe que grande parte dessa população não vai viver do comércio do ouro. Eles vão viver dos seus diversos trabalhos, né, dos trabalhos autônomos, certo? Mas não necessariamente diretamente do ouro, né? São os trabalhos indiretos em relação a isso. Letra B. Em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas. Ora, se a riqueza fosse geral, né, a gente não teria tantas revoltas e não teriam tantos escravos, não teriam tanta gente pobre no Brasil, né? Então, no Brasil colonial. Então, esse item está totalmente equivocado. Letra C. Os perseguidos pela Igreja Católica e pela coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas de mendicância e da caridade pública. Não, né? Os homens livres eles tinham trabalho, é claro que não existia mendigos, existia caridade, existia, mas não eram todos os homens livres e eles também não eram perseguidos pela Igreja. Letra D. Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Corretíssimo, eles buscavam essas pequenas terras para a extração do ouro, certo? E a agricultura de subsistência para poder abastecer o mercado interno, né? Ou seja, eles tentavam ali fazer sua produção para conseguir vender um pouquinho e também ter acesso, né, à sua sobrevivência. Então a resposta D está certa. Letra E.
Em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. Ora, em função da sua educação, a gente viu, né, na nossa aula que quem era responsável pela educação era a Igreja Católica, né? O Estado, né, português, a coroa portuguesa, não se preocupava com a educação na colônia. E quem era rico, né, os filhos dos ricos, iam estudar na Europa, não estudavam aqui na América. A questão número 8 traz o seguinte: a atividade mineradora no Brasil concentrou-se sobretudo na região de Minas Gerais, onde foram construídas vilas e cidades como, por exemplo, Ouro Preto, Mariana e Diamantina. Em cidades como essas é possível ver até hoje os reflexos da vida social e cultural que surgiu em torno da mineração. E inclusive falo também da cidade de Congonhas, certo? Lá em Minas Gerais, que também tem obras maravilhosas do Aleijadinho. Em termos artísticos, podemos dizer que o gênero da arte largamente praticados em Minas na época da mineração foi, letra A, o barroco, né? Então, uma das cidades mais bonitas, né, que a gente tem em Minas Gerais, Ouro Preto, ela é toda construída, suas igrejas, sua arte baseado nesse estilo, né, nesse estilo barroco, assim também como o escultor, né, Aleijadinho, certo, que trouxe, né, que deixou para a gente aí inúmeras obras maravilhosas representando esse período. Na questão número 9, a gente tem o seguinte: a expansão do ouro, aparentemente simples, atraiu milhares de pessoas para a América Portuguesa, cuja população estimada passou de 300 mil habitantes em 1690 para 2,5 milhões em 1780. Metade desse aumento demográfico ocorreu na região mineradora. Considerando essas afirmações, podemos falar que o denominado ciclo do ouro, entre aspas, né, possibilitou uma espécie de atração centrípeta para o mercado interno desenvolvido pela mineração e assim contribuiu como fator de integração regional na América Portuguesa. Está corretíssimo, né? Esse ciclo do ouro possibilitou essa atração para esse centro, né? Ou seja, as populações saíram das regiões próximas, São Paulo, Bahia, né? E foram para a região de Minas Gerais, certo? Resposta certa, letra A. B. A população atraída para a mineração também desenvolveu intensa atividade agrária de subsistência, propiciando reconhecida autossuficiência que inibiu qualquer tipo de polarização. Ora, se a gente tivesse tido essa efetiva atividade agrícola, né, de subsistência, a gente não teria tido tantos problemas, né, como fome, como guerras dentro da nossa região, sobretudo por causa dessa mineração, né? As pessoas se preocuparam em minerar, né, o ouro e se esqueceram também de fazer o plantio, a pecuária, certo? Então teve muitas e muitas guerras aí devido a essa falta dessa agricultura de subsistência. Letra C. O regimento dos superintendentes, guardas-mórios e oficiais deputados para as minas, que em 1702 instituiu a Intendência das Minas, mantinham rigorosa disciplina militar e constante vigilância da Estrada Real, impedindo o ingresso de emboabas e mascates nas regiões de ouros e diamantes. Ou seja, eles impediam o ingresso de paulistas, né, e comerciantes na região de Minas Gerais? Claro que não, né? Ou seja, o contrabando dentro das regiões mineradoras eram fortíssimos. Por mais que a coroa tentasse ter alguma forma de controle dessa região, o contrabando ainda existia. Letra D. O denominado, entre aspas, ciclo do ouro ocasionou uma espécie de atração centrífuga, pois as riquezas auríferas de Goiás e da Bahia contribuíram para financiar simultaneamente o denominado renascimento agrícola do Nordeste brasileiro no final do século XVII. Ora, a grande produção aurífera no Brasil, ela vai se dar no século XVIII, a partir dos anos 1705, 1710 até 1750, certo? E não vai contribuir para o renascimento agrícola do Nordeste, ela vai contribuir para o enriquecimento da coroa portuguesa. E a letra E, a integração regional da América Portuguesa consolidou-se durante a União Ibérica, quando foi removida a linha de Tordesilhas, possibilitando a divergência das regiões da pecuária para o grande interposto comercial que consagrou a região de Minas Gerais. Ora, a região de Minas Gerais ela vai ser grande importância comercial do Brasil, não por ser um entreposto comercial, mas ser por uma região de extração de minérios, certo? E esse tratado de Tordesilhas ele não vai ser removido somente pela questão da União Ibérica. Ele vai ser removido de acordo com vários outros tratados que foram sendo assinados ao longo dos séculos entre Portugal e Espanha.
Na questão número 10, a gente tem um textinho da seguinte forma. E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moedas para os reinos estranhos, e o menor é o que fica em Portugal e nas cidades do Brasil, salvo que se gasta em cordões, arrecadas e outros brincos, dos quais se vêem hoje carregadas as mulatas de mal viver e as negras, muito mais que as senhoras. No trecho transcrito, o autor denuncia o quê? A corrupção dos proprietários de lavras no desvio de ouro em seu próprio benefício e na compra de escravos? Não, ele não está denunciando isso, porque senão ele falava que a riqueza ficava no próprio território. Ele está falando que a riqueza ia para fora. Letra B. A transferência do ouro brasileiro para outros países em decorrência de acordos comerciais internacionais de Portugal. Ora, ele não está falando de acordos, né? Letra C. O prejuízo para o desenvolvimento interno da colônia e da metrópole gerado pelo contrabando do ouro brasileiro. Exatamente isso. Ele está falando dessa questão do contrabando do ouro. Por isso que a resposta certa é a letra C. Letra D. O controle do ouro por funcionários reais preocupados em esbanjar dinheiro e dominar o poder local. Está equivocado. Letra E. A ausência de controle fiscal português. A gente sabe que existiu isso, né, com as casas de fundição, a cobrança do quinto, a cobrança da derrama, certo? Então, a letra E também está errada. A resposta certa é a letra C. Na última questão, na questão número 11, a gente tem o seguinte texto. Senhor, sendo como é a obrigação e primeira virtude, por que importa pouco zelar cada um o seu patrimônio e cuidar-se da utilidade alheia quando lhe está recomendada? Se nos faz preciso representar a vossa majestade a opressão universal dos moradores dessas minas, envolta no árbitro atual de se cobrarem os impostos de vossa majestade devidos, podendo ser pago com alguma suavidade de outra forma sem diminuição do que por direito está vossa majestade, recebendo, na consideração de que sejam lícitos os fins, se devem abraçar os meios mais toleráveis. Nesse trecho, os oficiais da Câmara de Vila Rica estão se referindo à cobrança do dízimo eclesiástico. Está equivocado, porque ele não está falando sobre a religião, ele está falando sobre a coroa, né, a vossa majestade. Letra B. Foro enfitêutico, tributo cobrado proporcionalmente à extensão das sesmarias dos mineradores. Está equivocado, né? Não chamavam sesmarias, né? Chamavam as lavras e as datas, né, desses impostos cobrados sobre os mineradores. Letra C. Do quinto do ouro, está corretíssimo, né, sobre o imposto, o quinto, né, que se dava 20% de todo o metal precioso que era extraído da colônia, 20% ia diretamente para a coroa portuguesa. E letra D, subsídio voluntário, destinado a cobrir as despesas pessoais do rei Portugal. Ora, não era um subsídio voluntário mesmo porque era imposto, né? A coroa portuguesa exigia o pagamento desse imposto. Ok? Valeu, tchau, tchau.